você manda um e-mail para o cliente, ele te responde entusiasmado. Aí a gente fica emocionado e tenta escrever tudo ali. Não faça isso. Porque depois ele pode ir lá e comprar diretamente com o proprietário, porque você já deu todas as informações para ele através da tecnologia. Nunca tente no e-mail e no telefone vender o produto. Tente vender o encontro. Sempre que ligar para um cliente para vender imóvel, convide ele para vir aqui. Nunca se estenda muito ao telefone. Tempo bom de ligação comercial é de 3 a 4 minutos. Ah, você pode ficar meia hora no telefone? Pode, desde que seja com o cliente falando e você ouvindo. Nunca com você falando e ele ouvindo. Se você está passeando, seu telefone toca, é um profissional de telemarketing, se ele ficar 10 minutos falando no teu ouvido, você não se sente sufocado? Esse profissional ganha credibilidade? Não. O profissional que passa credibilidade é o profissional contido. Telefone e e-mail é para vender o encontro e não o produto. Nunca tentem vender por e-mail e por telefone o produto, apenas o encontro. O cliente, para comprar, ele vai ter que assinar pessoalmente. Então, quanto antes você trouxer ele para você, melhor. Você consegue retê-lo melhor. Caso aquele produto, aquele imóvel não esteja ao alcance dele, pessoalmente você já vai ter chance de trocar para outra opção com mais facilidade. Quando no telefone, se você perder aquela venda daquele imóvel, ele pode ver outra opção em outra imobiliária. Você não consegue reter o cliente. Deixe-me fazer uma pergunta. Como é mais fácil seduzir alguém? Por telefone, por e-mail ou pessoalmente? Pessoalmente. Como é mais fácil impactar alguém? Por e-mail, por telefone ou pessoalmente? Pessoalmente. Portanto, usemos essas ferramentas ao nosso favor e não contra nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o cliente te dá uma atenção, a gente não queima na primeira marcha, mas queima na segunda. Você liga, prepara um script, só para convidá-lo para vir aqui falando do imóvel. Só que aí ele começa a te fazer perguntas no telefone, aí você se emociona e fica 10 minutos falando sem parar sobre aquilo. Aí você já sufocou a pessoa. Traga ele para cá. Responda a pergunta. Sabe qual é o problema? O cliente nos faz uma pergunta. Nós respondemos 10. Não podemos. Responda a pergunta que ele fez. Ponto. E devolva, isso como técnica de venda, devolva com outra pergunta. Por que não marcamos um encontro? Por que não vem aqui nos visitar em nossa sede? Temos uma estrutura maravilhosa para receber clientes. Sempre traga o cliente para você. Não se contente com telefone e e-mail. Temos que usar essa ferramenta ao nosso favor. Fatalmente, se perde muitas vendas por depositar a abordagem apenas nessas ferramentas. Temos que trazer o cliente para nós. Ok? Maravilha? E por último, o quinto passo. Por favor, por favor. Muito obrigado, muito obrigado. Vimos que o primeiro passo é termos consciência profissional, vendermos nossa imagem antes de tudo, né? Sabemos que estamos em cena quando estamos trabalhando. O segundo, aprendermos o que é uma negociação. Uma negociação começa quando alguém nos diz não, quando alguém nos questiona, aí começa uma troca, um processo de negociação. A partir daí temos que ouvir para identificar desejos e necessidades e dentro dessa troca de argumentos, naturalmente, vendermos valores e não preços. Os 4 passos que vimos são 4 passos técnicos, de técnicas de venda. Este último não é técnico. Este último, ele é motivacional. É a questão da motivação. Quando se fala em motivação, podemos fazer uma brincadeira. O que é motivação? O que é motivação? É muito simples. Há uma brincadeira onde separamos as sílabas e fazemos a seguinte conta matemática. Motivo mais ação igual motivação. Então, o que é a motivação? Motivos para agir. Não é verdade? Todo mundo aqui tem motivo para agir? Todos têm? Seu filho nasce. Você tem motivos para agir? Tem. Você é promovido no trabalho, você tem motivos para agir? Repare que um filho que nasce são motivos pessoais. Você ser promovido no trabalho são motivos profissionais. Mas reparem que tanto o filho que nasce quanto a promoção do trabalho são fatores externos.
São acontecimentos externos em sua volta que te deixam motivado, que te dão motivos para agir. Eu quero conversar aqui e compartilhar a automotivação. Isso é o mais importante que precisamos ter, que é estarmos motivados independentemente dos fatores externos. Pode estar tudo perdido em nossa volta, pode estar tudo horrível, que vamos ficar motivados do mesmo jeito. Esse é o conceito de automotivação, a diferença entre motivação e automotivação. Motivação é você ficar motivado por fatores externos, por coisas que acontecem, que te dão incentivo, não é verdade? Automotivação é você estar motivado independentemente disso. Por que eu cito isso? Porque os maiores cases de sucesso da história do mundo foram de pessoas que tiveram automotivação e não motivação. Bill Gates é um exemplo. Bill Gates, ele teve uma motivação sensacional, mas a automotivação dele foi mais forte. Bill Gates passou para o vestibular de Harvard, nos Estados Unidos, que é uma das universidades mais conceituadas do mundo. Quem aqui adivinha o que o Bill Gates fez no segundo semestre de economia? Ele estudava economia. O que o Bill Gates fez no segundo semestre da faculdade mais cara, mais difícil e mais conceituada do mundo? Ele trancou, ele abandonou. Tem motivação melhor do que você estudar em Harvard? Ele trancou. Por quê? Porque a automotivação que ele tinha dentro dele era maior do que a motivação de Harvard. Ele tinha a ideia, o sonho de montar uma empresa, né, na área de informática. Ele já fazia parte de um grupo que o Steve Jobs também fazia. Apenas 2 anos depois, ele montou a Microsoft, que veio a se tornar uma das maiores empresas do mundo. Apenas 2 anos depois. No Brasil, tem um exemplo que eu cito muito. Quem aqui já ouviu falar do Silvio Santos? Já ouviram falar? É um grande comunicador brasileiro, né, dono de uma emissora de televisão, considerado o maior comunicador do Brasil, está há 40 anos no ar, uma coisa impressionante, está no ar até hoje, está com quase 80 anos de idade, está lá. Silvio Santos era camelô, vendia canetas na rua, era muito pobre, muito pobre. Um belo dia, a prefeitura, a Câmara Municipal, fez uma apreensão das mercadorias dele e o levou preso. Aquela coisa de apreensão, né, por trabalhar na ilegalidade, na informalidade. O Silvio Santos falou tanto no ouvido do cara, mas tanto, que o fiscal da prefeitura puxou um cartão e falou assim para ele: você fala bem, toma aqui um cartão de uma rádio que estão precisando de locutor lá. Essa rádio foi o primeiro emprego da vida do Silvio Santos no mercado de comunicação. E depois ele se tornou o maior profissional de comunicação do país. Por quê? Porque ele tinha automotivação. No exército, ele serviu o exército, ele conseguiu empreender uma cantina dentro do exército. Ele não queria fazer flexão, então ele montou uma birosca de comes e bebes dentro do exército. O que é isso? Automotivação. Ele era garoto de rua, vendia trapos para se sustentar, estava tudo perdido em volta dele, mas ele tinha isso, automotivação. E é isso que nós temos que ter no nosso dia a dia. O país pode estar passando por dificuldades, o mercado pode estar difícil, mas a gente tem que acreditar na gente. Tem um ditado antigo da Ford, né, da concessionária Ford, montadora de carros, que passava na televisão nos anos 80, que dizia assim, o presidente da Ford vinha na propaganda e dizia: ninguém entende mais de Ford do que a própria Ford. Quem aqui lembra disso? Estou ficando velho, gente. Aqui acho que não passava isso. Ninguém entende mais de Ford do que a própria Ford. Por que eu estou usando esse ditado cafona? Porque ninguém entende mais de você do que você mesmo. Quando você tiver uma ideia, vá lá e faça. Gente para botar para baixo as nossas boas ideias é o que não falta. Não é verdade? Mas não é por ciúmes, nem por inveja. É porque a pessoa não sabe o que está dentro de você. Quando o Bill Gates apresentou pela primeira vez aos amigos dele a ideia da Microsoft, todo mundo chamou ele de louco. Porque o que é o sistema da Microsoft? É você levar tudo que tem no escritório para o ambiente virtual. Vocês já repararam que o sistema Windows, ele é isso. Pastinha, canetinha, ele é um escritório, né, digital. Quando o Bill Gates apresentou isso pela primeira vez, falaram: você está louco, você é louco, você pirou.
E olha aí a loucura. Anos e anos de liderança empresarial. Não é verdade? Portanto, por que eu estou falando isso? Ninguém entende mais de Ford do que a própria Ford. Ninguém entende mais de você do que você mesmo. Quando você tiver uma ideia, vá lá e faça. Eu já vi tudo falhar nessa vida. Só tem uma coisa que não falha. A intuição humana. A intuição humana. Está comprovado pela neurociência que a intuição ela é somática. Sabe quando você está com vontade de ligar para alguém e não sabe por quê? Tem um porquê. Eu vou dar um exemplo. Vamos fazer aqui um ensaio. Hoje o Carlos vira para... Como é que é o seu nome? Conceição. Conceição, não, vamos dar um outro exemplo. Vamos falar de cliente. A Conceição tem um cliente. Ligou para ela hoje. Conceição, quando entrar um imóvel aí na casa, com tantos quartos, tal tipologia, na rua tal, no bairro tal, por X preço, por favor, me contacte, que eu estou interessado nesse perfil de produto, ok? Maravilha? Ela guarda essas informações, vou ligar para o meu cliente quando entrar nesse imóvel. 2 meses se passam, 3 meses se passam, aí entrou na casa exatamente o imóvel que o cliente dela, há 3 meses atrás, falou que queria, no perfil exato que ele disse que queria. Só que ela, com o dia a dia dela, com vários imóveis, vários clientes, já esqueceu daquele pedido. Só que lá no inconsciente dela não está esquecido. Aí ela fica pensando, poxa, vou ligar para o fulano que me... Mas ela não sabe por que ela quer ligar para ele. Porque a intuição dela está dizendo para ela ligar. Mas ela não lembra por que exatamente. Mas tem um porquê. Existe uma soma aí, matemática. Isso é a nossa intuição. Então, sempre que você estiver com vontade de fazer alguma coisa, mas não sabe por que você quer fazer, faça. Faça. Porque vai dar certo. Porque a intuição não falha. A intuição é um faro humano somático, psicossomático, de tudo que a gente vivencia. E o mesmo acontece com as nossas ideias. Por que você diz uma ideia para alguém e alguém não concorda? Porque a sua ideia é com base numa experiência que é só sua. Só você viveu o que você viveu, só você passou o que você passou, só você caminhou por onde você caminhou. Só você sabe que aquilo dá certo, mas ninguém sabe. Agora você sabe. E se você não fizer, todo o resultado que é ser produtivo fica em vão. Então acredite, ligue para os clientes, mande e-mail, mas tragam eles para si só. Isso é liderança. Liderança não é um cargo. Liderança é uma atitude. E quando pegamos nesse negócio aqui e ligamos para alguém que não conhecemos, para alguém que não nos conhece, e ganhamos a atenção dessa pessoa, isso é ser líder. Isso é liderança. Quando mandamos um e-mail e convencemos uma pessoa a vir até aqui para que possamos recebê-la, isso é liderança. Liderança não é um cargo. Liderança é uma atitude. Tenhamos atitude. Demos o primeiro passo. Vendas são estatísticas. Quanto mais tentarmos, mais chances teremos de conseguir. Vendas são números. E os números não têm fim. A gente sempre pode estar dando um próximo passo. Aqui vimos 5 passos. Mas os próximos passos dependem de cada um de nós. Portanto, acreditemos em nós mesmos. Tenhamos atitude. Sejamos líderes. Acreditemos em nossa intuição. Ok? Ninguém entende mais de Ford do que a própria Ford. Ninguém entende mais de você do que você mesmo. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Espero que tenham gostado. Vamos fazer uma foto todos? Mas tirava só aqui, Barbosa, tira assim, não consigo daqui para aqui. É só para apanhar. Sempre. Não, apanho assim. Onde? Assim. Ah, sim. É para... Nós tiramos uma todos. Ok? Carlos, posso fazer um pedido? Vamos formar um grupo em pé juntos e fazermos uma foto? Vamos? Aqui ao lado da Remax. A gente coloca a logomarca da Remax e posamos todos lado a lado. Obrigado pela participação aí, gestante. Fui prestigiado por
Temos um professor a mais na sessão. Uma meia.